Então, meus queridos, vamos lá. A terceira parte desse estudo que eu quero estar passando para vocês é sobre o julgamento de Jesus Cristo ter sido o mais injusto de toda a história judaica. E por quê? Existiam regras. Como toda organização, existem regras, doutrina, que é conjunto de regras, no Sinédrio também existia, principalmente em um setor jurídico, que trabalha com leis, que era o Supremo na época, né? Primeira regra do Sinédrio era não julgar à noite, jamais deveriam julgar à noite. Não deveriam abrir nenhum tipo de audiência, de julgamento em épocas festivas, feriados, que já era a época da Páscoa, né? Terceiro, jamais condenar no mesmo dia. Eles não poderiam fazer isso. Eles poderiam abrir uma sessão, mas tinham que dar continuidade em outra audiência para outro dia para haver a condenação. Quarto, jamais sem testemunhas, no mínimo duas concordantes. Ou seja, pegaram Jesus Cristo, como diz aqui o Evangelho de Mateus, que acabamos de ler, no versículo 26, no capítulo 26, desculpa, versículo 47, que fala, né? Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, com ele uma grande turba com espadas, ou seja, soldados, homens do governo com espadas e porretes para pegar Jesus. Então, jamais deveria ter no mínimo duas testemunhas no Sinédrio. Essas eram as regras na época de Cristo. Então, nunca poderiam ter sido, sabe o quê? Quebradas. Mas o que acontece? Jesus foi pego de noite, na madrugada, e ali se iniciou o processo de julgamento, virando o dia, houve a sentença, o julgamento durante o dia, e aí crucificaram Jesus Cristo. Então começa aí o grande erro deles ter agido dessa forma. Só mostra e prova que eles agiram erradamente porque criaram um plano para pegar Jesus. Eles prenderam Jesus, prendem Jesus à noite, numa época de festa de Páscoa, como está em Mateus 26, 47 e em Mateus capítulo 27, versículo 1, levando Jesus a Caifás e mais tarde ao Sinédrio e ao amanhecer ao Pilatos. Então, tudo errado. Julgaram Jesus pela madrugada, como está em Marcos capítulo 14, versículo 43. Eu quero fazer essa leitura só para vocês entenderem o erro, como foi gravíssimo. Marcos 14, versículo 43, né? Que diz assim: e logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12 com ele, vindo da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma tumba com espadas e porrete. Ora, o traidor tinha lhe dado esta senha: aquele que eu beijar é este, prendei-o e levai-o com segurança. Então, começaram ali, na madrugada, a criar esse processo. Condenaram na mesma hora, não podiam. Eles tinham primeiro que ouvir, ter testemunhas, não teve, e fizeram um julgamento muito rápido. Era a hora terceira, quando o crucificaram. Terceira hora, 9 horas da manhã. E procuravam e compraram falsas testemunhas contra Jesus, como está em Marcos 14, 55